E então vamos lá, vamos então começar a continuar aqui, né, Carloto, falando da disputa municipal. E eu queria ouvir de você como que você viu esse efeito, né, esse fenômeno do Marçal. Porque apesar de, né, que também gostei muito do Fala Rovai, eu também concordo, né, espero que né, já está desenhando o Boulos e o Nunes no segundo turno, a Marçal tem aí 19%, né, do eleitorado, né, de intenção de voto. Como que você viu essa figura aí surgindo na política, na disputa eleitoral? Bom, primeiro, boa tarde já, né? Bom dia ainda para a Adri, para o Luiz Carlos Azenha. É sempre um prazer estar aqui. Então, eu tenho uma percepção, uma análise sobre o Marçal um pouco diferente do que eu tenho visto majoritariamente por aí. Porque eu acho que o Bolsonaro deu muita asa para o Marçal, porque o Marçal era muito útil para o Bolsonaro. Ao contrário do que muita gente comentou, que ele ameaçava o Bolsonaro, etc., eu acho que quando a gente põe o xadrez completo e vê que o Nunes é a aposta do centrão, né, desse bolsonarismo mais institucionalizado, especialmente na figura do Tarcísio, que é a preços de hoje, né, quem vai herdar esse bolsonarismo, e pensando que o Bolsonaro, na minha opinião, não desistiu de ser candidato em 26, ele não, embora ele esteja hoje inelegível, ele aposta muito, né, num tensionamento das instituições para conseguir a anistia, já para 26. Então, quando você coloca todo esse xadrez, uma figura como o Marçal é útil para ele. Né? É útil porque devolve uma certa dinâmica de militância de rua para o bolsonarismo, de uma radicalidade institucional, né? Impõe uma derrota para o Tarcísio, mantém ele vivo no jogo. Então, eu acho ainda que o Marçal tinha, né, uma funcionalidade para esse bolsonarismo mais raiz. Tanto que, mesmo indo para cima, eles recuaram em vários momentos, né? Enfim, o bolsonarismo mais radical flertou muito com essa figura. O que eu acho, tá? Eu acho que o bolsonarismo está fragilizado, esse bolsonarismo mais radical, e precisa desse polo institucional, né? E esse polo institucional pôs um limite. Né? E o limite foi, nós vamos com... Eles primeiro limitaram o apoio que o Bolsonaro poderia dar para o Marçal, né? E acho que o ponto de virada, eu acho que tem uma força com a cadeirada, mas o ponto de virada mesmo é o 7 de setembro. Porque duas coisas eu acho que contaram. Uma, eu acho que o Marçal cometeu erros. Né? Ele não tinha que ter viajado naquele momento, né? Ele deixou em suspenso a participação dele, mostrou, né, um descompromisso com o bolsonarismo, chegou para tentar herdar ali a Paulista meio atrasado, mas isso pôde ser revertido contra ele. Então, eu acho que tem pôde, né, pelo Malafaia, quando disse ele não tem compromisso com a luta contra o Xandão, etc. Então, eu acho que ele cometeu erros, né, num momento estratégico da campanha. Então, essa força que o Nunes ganhou tem muito mais a ver, na minha opinião, com os erros que o Marçal cometeu do que com o apoio deliberado do Bolsonaro ao Nunes, que nunca veio, na minha opinião. Né? Pode ser que venha a partir de agora, porque o Bolsonaro não dá ponto sem nó, né? Ele não vai perder a oportunidade de surfar com o Nunes no segundo turno. Mas eu acho que, só para concluir, que esse fenômeno Marçal, ele é um braço do bolsonarismo, ele cresceu porque o Bolsonaro deixou, e o Bolsonaro deixou porque era útil, e acho que ele esvazia por erros que ele mesmo cometeu. Eu acho que ele tinha que, num determinado momento, né, ter se colado mais ao bolsonarismo, ter se mostrado mais fiel, e acho que ele tinha que ter baixado o tom. Né? Ele seguiu insistindo, né, numa linha, e aí veja o resultado, né, que está no Datafolha. Ele tem só 12% de intenção de voto entre mulheres, porque as mulheres, elas são as principais... elas são as que mais rejeitam essa política agressiva do Marçal. Então, ele tinha que, num determinado momento, ele tinha que ter crescido com essa agressividade, mas ele tinha que ter revertido isso. Então, esses erros que ele cometeu no momento muito crucial, que é quando ele empatou com o Nunes, e que se ele tivesse ultrapassado, né, ele teria... Porque tem um voto útil, né? Ele teria embarcado nesse voto útil, eu acho que fez com que ele perdesse essa força, e acho que é muito difícil agora, a 2 semanas da eleição, ele ir para o segundo turno. Ufa, ainda bem, né, que ele teve todos esses erros, né, Azenha, porque imagina, né, que já é assustador
ter tanta gente ainda, né? 19%, né, na segunda última pesquisa. Azenha. Eu queria perguntar para a professora se... E a história de que muita gente torcia para ser Boulos e Marçal no segundo turno, porque aparentemente, eu pessoalmente fico preocupado com qualquer tipo de crescimento do Marçal. Eu acho que é bom encarar o Nunes, que dá para derrotar o Nunes, porque dar espaço para o Marçal seria muito perigoso. De qualquer maneira, eu faço a pergunta. E todas aquelas pessoas, professora, que diziam: deixa o Marçal crescer, porque aí o Marçal vai com o Boulos para o segundo, que é mais fácil derrotar. Então, Azenha, vou fazer 2 comentários sobre isso. O primeiro é que, embora eu concorde totalmente com o Rovai, que eu acho que a campanha do Boulos precisa de uma virada, né? Eu acho que essa linha, muito paz e amor, não é para essa campanha, né? Embora, enfim, não é para essa campanha. Eu acho que ele precisa desse Boulos mais raiz. Eu gostei dessa ideia. Eu acho que ele, embora eu concorde com isso, eu acho que a gente tem que reconhecer que a campanha do Boulos nunca entrou nessa, né? A campanha do Boulos nunca achou que, para valer, que iria enfrentar o Marçal no segundo turno. Não, tanto que em nenhum momento abriu mão dos 2 lados da mesma moeda. Nunca deixou de atacar o Ricardo Nunes, né? Então, assim, eu acho que eles fizeram uma leitura correta de que o Marçal, até segunda ordem, ia esvaziar, né, ao longo do primeiro turno. Então, eu acho que, embora eu concorde que a linha que eles escolheram não é, na minha opinião, a mais adequada, também acho que a gente tem que reconhecer que eles fizeram uma leitura correta da situação e isso orientou uma certa linha. Inclusive, esse Boulos mais paz e amor é para conquistar os votos do centro que ele precisa para derrotar o Nunes no segundo turno. Embora, qual é o meu ponto, né? Esse Boulos dos gatinhos, dos cachorros, do coração, não conquista voto na periferia, porque a vida da periferia é dura. As pessoas querem. Então, assim, eu acho que já deu, eu acho que é importante, tá, né? Não sei se foi o suficiente para reduzir a rejeição do Boulos, mas agora ele precisa conquistar os votos da periferia. É inadmissível que o Nunes tenha 31% dos votos da periferia, o Boulos 20%. Ele é o candidato do Lula, não dá, entende? Ele é o candidato do PT, não pode ter esse cenário. Então, dito tudo isso, eu só queria fazer a ressalva de que a campanha nunca entrou nessa. Mas aqueles que entraram, eu acho que eles, primeiro, subestimaram o telhado de vidro do Marçal. O Marçal, ele é um candidato fenômeno, um fenômeno porque ele domina muito bem, ele é a nova geração das redes sociais, né? Ele é uma geração acima do Bolsonaro, e o Bolsonaro, inclusive, reconheceu isso, né? O Bolsonaro dominou muito o WhatsApp, né? Muito a dinâmica de grupo de WhatsApp, e o Marçal, ele domina muito a dinâmica do vídeo curto, né? Dos cortes, que é uma coisa muito da juventude, que a gente também não entende muito bem, do TikTok. Então, assim, ele foi um candidato fenômeno porque ele tinha uma tecnologia eleitoral que a gente não domina, né? E ele tinha cabos pagos para fazer isso, que também é uma novidade, né? Que a gente, inclusive a Justiça Eleitoral tem que se voltar para isso, porque é grave, né? Ele pagava para ter cabo eleitoral digital, isso é uma coisa inédita, né? Assim, que não... Então, eu estou dizendo tudo isso porque ele foi um candidato fenômeno, mas ele era um candidato muito frágil, né? Muito frágil. Ele não tem nada para apresentar, ele tem um passado criminoso, né? Condenado na justiça por um crime muito impopular, que é assaltar velhinhos, sabe? É aposentados, pessoas muito fragilizadas. Então, eu acho que era óbvio que o Marçal, à medida que ele fosse sendo exposto, ele ia, né? Ele tinha uma dificuldade de manter aquele crescimento, né? Também. Mas eu acho que é isso. Acho que assim, quem avaliou, né, que era melhor enfrentar o Marçal, avaliou que essa desidratação ia acontecer mais para frente e que o Boulos poderia tomar vantagem disso. E acho que também, só para concluir e passar para vocês, eu acho que aqueles que preferem enfrentar o Marçal no segundo turno subestimam, né, o risco que ele representa e subestimam também a capacidade de mobilização da campanha do Boulos, que está fraca, mas pode crescer muito se mudar a linha política. Como é que pode, né, a unidade entre o PT e o PSOL na cidade de São Paulo não redundar numa campanha de massas?
né? Tem algo na campanha que pode ser corrigido, e eu acho que essa é a aposta que tem que ser feita, pensando que segundo turno é outra eleição, e que, ao que tudo indica, o segundo turno vai ser entre o Nunes e o Boulos, né? E o Nunes é um prefeito muito frágil também, né? Então, acho que concordo, muito ruim, né? Acho que tem muita coisa para ser atacada no segundo turno, né? Das obras intermináveis, da zeladoria da cidade, da saúde, da educação, que é uma tragédia. Então, eu acho que tem muita coisa, né, do que ele poderia ter feito com um caixa, né, milionário que a cidade tem, o que ele não fez. Então, eu gostei muito de uma fala do Boulos, né, que ele dizia que, se ele for prefeito, ele vai fazer uma prefeitura disruptiva do nível de do que foi, por exemplo, as prefeituras dos anos 70, né, que remodelaram a cidade. Eu acho que ele tem que ter essa ambição, sabe? Eu acho que ele tem que passar essa ambição. São Paulo tem dinheiro para fazer uma transição para um outro patamar de cidade. Né? É um pouco a pegada da campanha do Haddad de 2012, né? Uma campanha para o futuro, para frente. Mas isso eu acho que eu espero que ele esteja guardando para o segundo turno, porque a campanha do primeiro turno deixou um pouco a desejar, eu acho. Ainda tem 2 semanas aí, né? E eu acho que o Rovai tem razão, que o PT, a esquerda, cresce na cidade de São Paulo na reta final. Né? Isso é fato. O Haddad, em 2012, eu participei muito daquela eleição. O Haddad, na última semana, os trackings já dava ele à frente, os nossos trackings, né? Mas o Datafolha ainda não. E ele cresceu muito na última semana, né? E cresceu a ponto de tirar o Serra da jogada, né? Era ele e o Serra, não sei se vocês se lembram, em 2012. O Serra era um candidato muito forte. E tinha o Russomano no primeiro turno, né? Que era também... O famoso cavalo paraguaio, Russomano. Mas os trackings, ele já vinha desidratando nos trackings, né? Porque ele estava à frente de todos e ele foi caindo. Professora, deixa eu mostrar uma coisinha aqui, porque é uma coisa que eu venho falando. Não tem nada a ver com o Brasil, mas eu vou explicar. Lá nos Estados Unidos, uma certa Fundação Heritage, que é de extrema-direita, lançou esse chamado Projeto 2025. Eu só estou explicando, você certamente sabe, mas tem gente que aqui não sabe o que é. E agora está uma briga intensa na extrema-direita lá, com troca de acusações. Estão querendo a cabeça do presidente da Fundação Heritage. Agora você abre a página desse projeto 2025 e está lá. Eles estão colocando anúncios, manchetes como essa do USA Today. Olha, o projeto 2025 não tem nada a ver com o Trump. Porque os democratas conseguiram ligar o projeto 2020, que é uma loucura de extrema-direita, acabar com o Ministério da Educação, esse é o tipo de coisa que propõe. Tem propostas bizarras. Só que os democratas conseguiram ligar ao Trump porque muita gente ligada ao projeto 2025 ou serviu ao governo Trump ou está com o Trump agora. Então, o meu ponto é o seguinte: a extrema-direita, como aconteceu com o Marçal aqui, às vezes, no entusiasmo, eles vão muito além do chamado razoável para a opinião pública. Na minha opinião, foi o que aconteceu com o Marçal. O que lhe parece? O Marçal foi daquele entusiasmo, achando que foi avançando, vou queimar livro dos comunistas, e aí explodiu, né? O que está acontecendo lá. Nem tanto com a campanha do Trump, né? Mas eles estão numa guerra interna enlouquecida lá. Que nem essa briga do Malafaia com o Marçal, com o Bolsonaro, está se reproduzindo lá também. Exato. Eu acho que é isso. Foi o que eu disse. Eu acho que o Marçal ele tinha que ter recuado. Eu acho que ele ter ido para El Salvador, para já se projetar como uma liderança internacional, ele nem tinha ido para o segundo turno ainda, entendeu? Eu acho que ele foi muito arrogante, né? Assim, de que ele já era a liderança. E ele também fez algumas coisas que eu acho que porque ele perdeu muito voto entre os evangélicos, né? Isso, inclusive, explica o derretimento dele. Eu acho que isso tem a ver com algumas coisas, né? Eu acho que quando ele disse que ele era
o próximo rei Salomão, do Davi. Ele fez uma interpretação bíblica muito ousada, muito ousada. Outra coisa, quando ele disse que o Malafaia não estava bem, chamou uma corrente de oração, ele até disse, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Ele chamou, né, todo mundo para as 8h30 da manhã da segunda-feira seguinte, né, do 7 de setembro, fazer uma corrente de oração, sugerindo que o Malafaia estava atormentado por dentro. Aquilo também não pegou bem, né, porque parecia uma ironia com a oração, entende? Um uso muito político da religião. Então, assim, eu acho que ele cruzou fronteiras, né, muito perigosas, na minha opinião. Então, acho que esse é um pouco o cenário. Nos Estados Unidos, né, também, acho que tem a mesma coisa. Agora, sim, o Trump, ele mesmo, né, tem um projeto muito ousado, né? Vamos lembrar que o discurso dele na convenção republicana, qual era o centro do projeto, né? Era apostar tudo na queima de combustíveis fósseis, né? Drill, baby, drill, perfurar poços de petróleo para reduzir a inflação. Né? E ele faz isso totalmente baseado no negacionismo climático. Então, isso é muito... Tudo bem que o projeto 2025 tem mais coisa ainda, né? É mais complexo ainda, é mais radical ainda, mas só isso, né, já leva o Trump para um lugar, né, muito radicalizado dessa extrema-direita, né? De um negacionismo climático, um negacionismo biológico. Ele continua chamando, né, na próprio discurso da Convenção Republicana, que a Covid foi uma armação chinesa, ele diz, né, ele atribui toda a derrota dele ao coronavírus, que ele chama de comunavírus. Então, assim, tudo bem que pode ter diferenças entre eles, mas não é que o Trump seja exatamente alguém razoável, é isso que eu quero dizer, né? E ele continua, ele não recuou para a campanha de 24, né? Ele continuou apostando tudo numa profunda radicalidade, né? Muito bom. Carlotto, e como que você está vendo a campanha da Câmara? Você é daquelas que acha que tanto faz Câmara ou Trump em 2025 nos Estados Unidos? Não, eu acho que para o Brasil e para a América Latina, né, na minha opinião, é claro que para o Brasil é melhor, por conta desse cenário, né, da extrema-direita organizada internacionalmente e com representação no Brasil. Vide aí Elon Musk, a gente dá golpe onde a gente quer e tomem essa. Então, essa ideia, né, essa articulação da extrema-direita que tem, né, nos Bolsonaro o seu pé no Brasil, lógico que dessa perspectiva a derrota do Trump é uma derrota do Bolsonaro. Então, né, para as forças progressistas e democráticas brasileiras é melhor que ele seja derrotado, né? Agora, eu também não tenho grandes expectativas com a Câmara, porque eu acho que o sistema político dos Estados Unidos ele é muito capturado por interesses econômicos e por uma dinâmica imperialista que transcende os partidos, né? Então, não acho que a Câmara seja uma vitória do progressismo mundial. Mas eu acho que a derrota do Trump é uma vitória do progressismo mundial. Então, é óbvio que não é uma eleição a qual a gente pode ficar indiferente. Também acho que, evidentemente, da perspectiva da luta das mulheres e dos povos racializados, é importante, né? Cada mulher que avança, né, cada pessoa racializada que avança é importante. Isso em si é suficiente? Não. Né? Óbvio que não. Inclusive, quando uma mulher avança, né, ou os negros, um presidente negro, por exemplo, como o Barack Obama, né, e ele se torna fiador de políticas imperialistas, isso enfraquece a própria luta, né, dos povos negros e racializados. Então, tem uma dialética complexa aí, né, que, por um lado, é interessante que uma figura como a Câmara avance para uma posição de poder, é importante para as mulheres do mundo todo, para os negros do mundo todo, mas também, se ela prova que isso de nada importa, né, isso também enfraquece. Então, eu acho complexo isso. Né? Eu fico feliz de saber que uma mulher está nessa posição, mas também me preocupa, né, que a gente conclua que isso não faz diferença nenhuma. Né?
Então, eu acho que não sou assim totalmente identitária nesse ponto. Eu acho que inclusive pode ser contraprodutivo, né? Quando você tem alguém numa posição dessa que continua fazendo a mesma política de antes. E me parece que ela flerta um pouco com isso. Por exemplo, o encarceramento em massa, né? Que ela foi fiadora na Califórnia. Aquilo é muito grave, né? Que alguém com a trajetória dela não mude essa política, né? É gravíssimo. Então, eu acho que tem aí algo mais complexo, né? Que a gente precisaria olhar com atenção. Mas, a princípio, eu acho que não é indiferente para nós, né? Se o Trump ganhar, obviamente, é uma vitória para o Bolsonaro, isso dá uma força para ele. Bolsonaro, Milei, né? Exato. Eu não sei se a Zenha tem uma pergunta. Professora, eu tenho sim, uma preocupação muito grande, professora, do chat aqui da Fórum, ao longo de todos os nossos programas, é com os resultados no Nordeste, nas capitais do Nordeste, onde a direita está, a não ser Fortaleza, onde há uma coalizão, bom, Recife também, mas em várias capitais do Nordeste há sinais de um avanço do bolsonarismo sobre o que se constitui, que tem se constituído nos últimos anos, num importante bastião eleitoral para a manutenção dessa coalizão que levou a Dilma ao poder, o Lula, nem se fala nos 2 primeiros mandatos, mas agora principalmente no terceiro mandato. A que se deve isso, professora? Porque o Carlito Maia esteve aqui ontem, ele falou, eu fui fazer campanha, ele é candidato a vereador. Carlito Neto. Carlito Neto, desculpe, lembrei do Maia, olha lá. A gente sempre troca. Carlito Maia, lá de trás. Do Carlito Neto, ele falou, eu fui fazer campanha numa feira, e aí fui entregar santinho, e era uma pessoa que vendia caranguejo, uma senhora que falou, se é do PT, se for do PT, nem chega perto. E ele ficou assustado com isso, professor. O que está acontecendo? Olha, assim, na eleição de 22, o resultado das capitais do Nordeste já foi diferente do resultado do interior do Nordeste, né? Então, assim, basta olhar Salvador, né? Que no segundo turno o bolsonarismo cresceu em Salvador, cresceu em outras capitais. Então, já vinha um processo. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a estratégia eleitoral do PT, né, para 2024, me pareceu muito ancorada na Frente Ampla. O PT abriu mão de ter candidato em várias capitais, né, de se lançar. E, por outro lado, em algumas capitais, por exemplo, Belo Horizonte, não conseguiu fazer alianças que teriam sido fundamentais para pôr a esquerda no segundo turno. Né? Por exemplo, entre a Duda Salabert e o Correia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, me parece, tá, que a estratégia do PT para 2024 não foi muito coesa, né? Acho que o partido oscilou entre bancar a candidatura própria, em alguns lugares que talvez fosse melhor fazer aliança, e abrir mão de candidaturas em lugares que teria sido importante, né, levar o nome do Lula. Mas isso, na minha opinião, né, especialmente onde o PT abriu mão de ter candidato, Rio, algumas capitais do Nordeste, eu acho que isso está muito ancorado numa visão de que 2026 é com Lula e a Frente Ampla vai se repetir. E é isso que é importante, é derrotar o bolsonarismo. Nesse sentido, eu não me apego muito aos resultados de agora, há 2 semanas da eleição, os resultados do PT especificamente, há 2 semanas da eleição. Eu esperaria o resultado da eleição, primeiro que a margem de erro das pesquisas feitas no Nordeste é um pouco maior. Né? As amostras são menores, a margem de erro às vezes varia de 4%. Acho que eu esperaria ver o resultado. Eu faria uma análise com base nos resultados, né, do que vai para o segundo turno. Né? Quais são as alianças que vão para o segundo turno? Porque me parece que o PT fez um cálculo, junto com toda a Frente Ampla, de derrotar o bolsonarismo. Né? E eu ontem estava dando uma olhada no resultado do PL, por exemplo, porque o que acontece? O PT não foi com uma estratégia, isso que eu quero dizer, de ganhar 24. O PT enquanto partido. Ele combinou uma estratégia com a Frente Ampla de derrotar o bolsonarismo. O PL não, o PL foi com uma estratégia muito ousada, de fazer 1.500 prefeitos.
Então, me parece que o PL sai mais derrotado do que o PT desse processo todo, né? Porque o PT não teve essa ambição. Já pode, na minha opinião, pode até ter sido um erro, né? Não crescer dentro da frente ampla. O PT fez uma opção de não crescer dentro da frente ampla. Ou seja, ele abriu mão, né, em vários lugares, de ter de ir forte, né? Por exemplo, no Rio, como eu já mencionei, enfim, de ter uma estratégia eleitoral mais firme para 24. Agora, o PT tem tido resultados interessantes. Eu acho que Porto Alegre é um lugar para acompanhar, Florianópolis é um lugar para acompanhar, porque ao mesmo tempo que, né, o Nordeste aparenta dar esta virada para a direita, eu quero ver os dados finais, né? Mas também o Sul surpreende, né? A gente está forte em Goiás, tem resultados interessantes no Mato Grosso. Então, eu acho que a eleição municipal ela é complexa, né? E acho que a gente tem que olhar, eu acho que a partir dos resultados do primeiro turno, a gente vai poder fazer um bom bate-bola sobre o que realmente aconteceu, sabe? Tem tempo de mais uma pergunta, Adri? Tem. Eu queria cobrir o Brasil, aproveitar que a Maria Carol está dando um show para a gente aqui e cobrir o Brasil. Professora, a senhora falou de Porto Alegre. Porto Alegre, Maria do Rosário, aparentemente, eu não confio 100% em pesquisa, porque eu já tomei muito tombo em pesquisa. Eu, uma vez, estava fazendo um ao vivo no teto da Globo de Nova York, na véspera da eleição, de uma eleição lá, e aí eu recebi a ordem do Rio, dá esse resultado de pesquisa. Era a véspera. E eu fui salvo, por incrível que pareça, pelo William Vac, porque eu falei, olha, vou dar um resultado de última hora aqui, talvez o Kerry estava na frente do George Bush, acho que era essa a eleição, o Bush filho, etc. e tal. E aí o William Vac, que era... Eu dei porque me pediram, eu não daria. O William Vac, que é malandro, veio em seguida, entrou em seguida e falou, gente, é melhor a gente não ficar falando sobre pesquisa aqui no Jornal Nacional, porque pesquisa é uma coisa que... E essa não foi a minha primeira experiência com pesquisa, então eu tenho um pouco de medo de pesquisa. Agora, como diz o Luiz Fernandes, parece que está um terror lá em Porto Alegre, com a Maria do Rosário caindo, mas, porém, todavia, professora, a Juliana Brizola está subindo. A soma da Juliana com a Maria do Rosário dá o mesmo que o Melo. Dá mais, não era hora de fazer. Oi? Não era hora de fazer. Desculpe, professora. Não, eu falei que a soma da Maria do Rosário e da Juliana Brizola dá mais do que o Melo tem, dá acima da margem de erro. Pois é. Então, professora, não era hora de fazer um bem bolado ou você acha que joga isso para o segundo turno? Bom, eu acho que assim, se eles não conseguiram, eu não estou acompanhando muito a dinâmica de Porto Alegre, né? Acho que vou ligar para uns amigos hoje, tentar entender melhor. Mas eu acho que eles não conseguiram fazer essa aliança. Não acho que fariam agora, ainda mais com a Juliana Brizola crescendo, né? Mas eu não acho que o ritmo, né, de desidratação, entre aspas, né? Porque a desidratação ainda foi dentro da margem de erro, né? Não foi nada também, né, que ela está desidratando. Tem oscilações para baixo, né? Mas eu acho que o campo progressista se manteve, isso é o mais importante. Eu tenho a impressão que a Maria do Rosário já tem um patamar de votos que não tira ela do segundo turno. A não ser que a direita faça um movimento de liquidar no primeiro turno, mas eu acho que eles não têm força para isso. Certo. Tá? Eles não, porque o Sebastião Melo está com 40%, em torno de 40%. Né? Então, assim, é para se acompanhar se eles vão ter força de liquidar no primeiro turno mas não me parece que isso vai acontecer. Então, eu acho que a Maria do Rosário já está no segundo turno, e aí eu acho que as alianças vão se fazer num outro cenário, né? A boa notícia, professora, é Fortaleza. Ninguém esperava o resultado em Fortaleza, que está pintando uma virada lá, não? Sim. Teresina também, né? Com o Fábio Novo. Goiânia, né? Com a Adriana. E eu acho que uma capital que surpreendeu acho que é Campo Grande, né? Não, é Campo Grande, que tem Não, Cuiabá, perdão, que tem um segundo colocado do PT também que surpreendeu, né? Então, assim, eu acho que tem algo acontecendo que a gente precisa entender
eu acho que se eu fosse, né, da direção do comitê eleitoral do PT, eu estudaria essas campanhas que estão conseguindo esses resultados. Né? Qual é a linha política? Né? Porque as campanhas têm muita autonomia de linha política. Tem a linha geral, né, dos resultados, da nacionalização, do enfrentamento ao bolsonarismo, mas elas têm linhas diferentes. Então, eu acho que tem um estudo aí para ser feito. Por que estão conseguindo bons resultados em lugares, né, inusitados, digamos assim? Né? Mesmo Florianópolis, que não está de todo ruim. Né? Tem um candidato em Florianópolis que superou o teto, né, que a gente, em geral, tinha. Então, também é um caso para ser estudado. Muito bem. Olha só, tem duas notícias que eu também queria trazer aqui. Uma é que o Lula está indo para essa cúpula contra a extrema-direita mundial, junto com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que acontece na terça-feira nos Estados Unidos, em Nova York, em que vai reunir 20 países, né, representantes de 20 países, preocupados com a crescente ascensão do extremismo de direita internacional. Queria perguntar para vocês, além de vai ter também o Macron, Boric, o Petra da Colômbia. Aí eu pergunto, porque vocês são especialistas, né? A Carlotto, que é especialista em relações internacionais, vai reunir, e agora ontem a União Europeia reconheceu o Edmundo González como presidente da Venezuela, que é um extremismo, né, considerado, né, extremistas de direita. Como que vocês veem até que ponto uma cúpula assim pode conter um avanço da extrema-direita mundial e essa contradição com ontem terem aprovado aí o reconhecimento do González como presidente da Venezuela? Foi o Parlamento Europeu, né? Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu que reconheceu. Então, essa cúpula, ela é assim, existe uma, acho que vou começar dizendo o seguinte: o crescimento da extrema-direita, existe uma divergência que é histórica, né? Desde o século XX, de como você enfrenta essa extrema-direita fascista, né? Qual que é a linha de enfrentamento? Existe uma estratégia que é essa estratégia frente amplista, né? Então, você reúne em torno do centro democrático. Então, isso inclui do Macron, né? Que, veja, é uma figura muito polêmica hoje, né? Ele está se recusando, né? A maneira como ele lidou com a vitória da esquerda é muito complexa, né? Mas, dentro dessa perspectiva de que somos todos contra eles, né? Cabe todo mundo, né? Cabe absolutamente todo mundo que quiser seguir essa linha, né? Qual é o problema, na minha opinião? É que esta grande aliança, ela inclui os neoliberais. O Macron é um exemplo. O Macron digamos, é a síntese disso, né? E os neoliberais que não são tão democráticos assim, né? Ou seja, que é o caso brasileiro. A nossa frente ampla inclui, inclusive, gente que bancou o golpe de 2016, né? Então, são os neoliberais que também flertam com soluções pouco democráticas. Né? Mas é a ideia de ampliar, né? de fazer uma grande frente para enfrentar esse grande perigo. Qual é o problema disso? É que, na minha opinião, isso não esvazia a atratividade popular da extrema-direita. Porque a atratividade popular da extrema-direita reside, né, no fato de que a vida das pessoas está muito ruim, né, precisa enfrentar os problemas, né, as consequências do neoliberalismo, e com essa frente ampla é muito difícil. Né? Então, existe uma outra perspectiva de enfrentamento da extrema-direita, que por uma frente mais de esquerda, ou seja, que enfrente ao mesmo tempo a extrema-direita e o neoliberalismo. Né? Mas não é essa a coalizão que está se reunindo em Nova York. Agora, em defesa do Lula, né, quando o Lula assumiu, a primeira entrevista coletiva que ele deu, já após 8 de janeiro, ele disse com todas as letras, né, nós não vamos enfrentar a extrema-direita se a gente não for capaz de dar soluções para a vida das pessoas.
né? Não dá para a gente viver as consequências nefastas desse neoliberalismo alucinado. Então, o próprio Lula é consciente, embora, né, ele tenha feito uma aliança com os neoliberais brasileiros, veja aí o Alckmin, a Tebet, né? O próprio linha, né, do déficit zero. Então, assim, ele tenta, existe, né, um pacto neoliberal no governo Lula, mas ele também tenta, ao mesmo tempo, né, manter essa aliança, mas fortalecer um programa de industrialização, de investimento, de geração de emprego, né? Então, ele tenta se equilibrar entre essas duas soluções, né? Uma solução frente amplista com uma solução mais popular, né? mais de esquerda, digamos, né? De uma frente de esquerda. O Lula tem consciência disso. Inclusive, quando ele visitou o Biden, né? Na primeira visita oficial, né, como presidente eleito, ele diz isso. Eu disse para o Biden que se a gente não tiver um plano de enfrentamento, né, da crise econômica, a gente não vai conseguir superar a extrema-direita. Então, me parece que o Lula tem consciência de que é preciso um grande plano de desenvolvimento para sepultar, né, a atração popular que a extrema-direita hoje tem, porque a vida das pessoas está muito ruim. O que é o Pablo Marçal, se não uma promessa de enriquecimento? O que é esse fenômeno das bets? As pessoas estão desesperadas, numa economia de baixa intensidade, né? Precisando pagar conta, com salários rebaixados. Os efeitos do neoliberalismo pós-Temer são muito nefastos no país. Né? Caiu a densidade econômica, caiu a massa salarial. Então, assim, tudo isso torna esse fenômeno da extrema-direita atrativo para as massas populares. A gente não pode se enganar. O Bolsonaro tinha a maioria entre os mais ricos, mas tinha a base popular, né? Porque ele promete essa radicalidade, né? Antissistema para pessoas que acham que a vida está muito ruim, né? Então, me parece que esse é o alvo, sabe? E aí eu não sei se esse tipo de cúpula que reúne figuras como Macron, por exemplo, que se recusa a reconhecer a vitória da esquerda por conta do seu projeto neoliberal, isso é o melhor caminho. Mas, enfim, acho que o Lula é que pode avaliar. Professor, eu queria acrescentar também que as pessoas muitas vezes não se dão conta de que nós tivemos a pandemia, que ajudou a quebrar as cadeias produtivas internacionais que estavam organizadas. Aí você tem o fenômeno que nos Estados Unidos se chama de decoupling, a tentativa dos Estados Unidos de se afastarem da China, que, portanto, isso. Aí você tem a guerra da Ucrânia, tudo isso contribui para a inflação mundial, que é a inflação mundial de alimentos é nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, né? Aumento dos preços da energia generalizado por causa da transição energética, que tem um custo. Transição energética. Você tem muitos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo que não, as pessoas não é só no Brasil, né, professora? É tanto que o fenômeno da extrema-direita é internacional. Tem crise, né? Crise no Brasil, você vai na periferia de São Paulo, como disse a professora, o Marçal cresce, não é no vácuo. As pessoas não estão vivendo bem, infelizmente. Então, Tanto que o Trump, a grande linha dele, e é por isso que ele tem aumentado a intenção de voto entre negros, né? Que é um fenômeno super novo. Por quê? Porque ele põe a inflação no centro da agenda. Né? Ele põe muito essa questão da percepção da precariedade econômica, que é muito forte nos Estados Unidos. Por mais que os resultados econômicos na planilha sejam... Com a qual ele próprio contribui, né? Porque, por exemplo, se ele tarifar produtos da China, a inflação sobe nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos são grandes consumidores de produtos populares. O Walmart, professora, o Walmart já importou 8% de todas as exportações da China lá no passado, quando começou. Exatamente. Incrível, que é a loja popular. Inclusive, assim, na economia política mundial, a gente descreve isso como a nova divisão internacional do trabalho montada pelos Estados Unidos a partir dos anos 80. Ele ia terceirizar a produção, importar, tanto que ele aumenta o déficit comercial, né, de maneira estratosférica, né? Déficit comercial, déficit financeiro, porque ele financia essas importações. Aí a gente já está entrando num debate muito técnico, mas esse é um problema de longo prazo, né? E isso tudo está posto em xeque com essa tentativa de reindustrialização dos Estados Unidos.
o plano econômico do Biden, né, é totalmente voltado para empresas que não tenham relação com a China, né? Então, é uma tentativa de desacoplar realmente, né? Uma economia que era totalmente acoplada. Isso tem um custo, né? Qual é a solução que o Trump oferece? Drill, baby, drill, que é o lema da campanha dele. É perfurar poços de petróleo, por quê? Porque ele aposta que com o petróleo ele vai reduzir drasticamente os custos de energia. E reduzindo os custos de energia, ele vai puxar toda a inflação dos Estados Unidos para baixo. Qual é o problema disso, né? É que se isso se mantiver, já todos os analistas trabalham que se o Trump for eleito, nós já estamos trabalhando com o aumento da temperatura global na casa dos 3 graus. Errado. É o apocalipse. É o apocalipse de outro planeta. Exatamente. Então, assim, esse é o debate que, né, precisa ser feito, mas é um debate difícil, porque para quem tem que pagar a conta no final do mês, como é que você diz, não, mas olha só, a temperatura global vai... E aí ele, né, todo o negacionismo, essa coisa dos experts, que ele diz que inventam coisa, enfim, e aí, professor, popular a campanha dele, né, nesse sentido. Só para completar, porque a gente está falando um pouquinho de economia aqui, Dri, não é o tema do programa, só para completar, também existe uma super produção industrial no planeta, tem mais capacidade produtiva do que dá conta a população de consumir. Isso acaba contribuindo para a crise, essa crise que dá em Marçal, Bolsonaro, e aí com tudo aí para adiante. Deixa eu trazer aqui um superchat da Maria Livânia Silva, gostando muito da análise da professora Carlotto, me alivia bastante. PT, contrate essa mulher incrível. Eu também acho que a professora a gente contratar, porque pelas opiniões dela... e precisamos de... Para o PT é trabalho de graça. Né? Muito obrigada, Carlotto, viu? Até a próxima. Eu vou ficar te enchendo aí para te trazer mais aqui no Fórum 11h30, viu? Tá bom. Bom fim de semana para você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.